Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopé de la Villanueva. Eu recentemente me deparei com um vídeo de um sujeito chamado Antônio Miranda, mais conhecido como Teologia Reversa, que revela muito bem o estado de degeneração que se tornou um movimento que eu duramente combati na internet, que é o movimento ateísta. E ele veio com uma teoria estapafúrdia de um suposto Jesus Cristo romano. Eu não sei qual é o embasamento histórico para de falar tanta besteira, mas quando eu olho para a cara do Antônio Miranda, ele me lembra aquele surfista Gladson, sabe? O cara, você olha para ele, tem alguma coisa que me impacta, que a gente percebe que é um declassê, é um palpiteiro. Mas já tocando na questão do Jesus Cristo romano, das inúmeras assimilações, ao que parece, o senhor Antônio Miranda ignora o fato de que o cristianismo jamais, em nenhum momento, poderia ser romano. Primeiro porque nós temos que entender a cultura romana, o modo de pensar romano. A mensagem cristã é tão revolucionária no mundo antigo, mas tão revolucionária no mundo antigo, que um romano que tinha como convicção moral, como cosmovisão, a ideia da virtude, e nós temos que entender que virtude, na concepção romana, não é somente a virtude, não é somente as qualidades excelsas do espírito, mas a virtude no sentido da força, no sentido de que o fraco, o pobre, era visto pior do que qualquer outra coisa. Então nós estamos falando de uma cultura que tem aspectos extremamente belicistas em alguns pontos, aspectos até militaristas em outros. Então o homem romano, ele não valorizava a fraqueza, ou ele interpretava a compaixão, de certa forma, como uma fraqueza. Então não teria muito sentido lógico uma cultura que fosse tão refratária a essa ideia da piedade e compaixão cristã, de repente ter criado uma religião com bases de um povo que os romanos desprezavam, que é o povo judeu. Para os romanos, os judeus eram um povo de uma província rústica, distante, e a cultura romana pagã era considerada superior. Então não existe essa coisa de querer encontrar assimilações entre Roma e a igreja, né? No caso o Império Romano. Eu diria que tem reminiscências protestantes até. O senhor Antônio Miranda, que me conste, dá para ver que ele foi um ex-protestante. E, portanto, ele faz essas assimilações porcas para querer, por exemplo, desqualificar a igreja e os evangelhos como um todo. Toda a estrutura do pensamento dos evangelhos é judaica. Não tem como afirmar o contrário. Não se pode afirmar, de repente, que um romano chegou, estudou a cultura judaica como se fosse um antropólogo do século XX, ou então um arqueólogo, coisa parecida, e de nada criou uma religião ali para enganar os trouxas. Sempre tem essa coisa meio idiotizada, meio estúpida, de pressupor, por exemplo, que a religiosidade do mundo antigo obedecia a esses imperativos que eles colocam como se fosse da modernidade, como se fosse uma espécie de charlatanismo. A cultura do mundo antigo era impregnada de conceitos simbólicos, espirituais e religiosos. A nossa sociedade é laica, a nossa sociedade que tenta separar conceitos religiosos dos conceitos, digamos, do mundo profano, do mundo secular, isso aí é uma invenção moderna. Isso jamais seria aplicado ao mundo romano, não seria aplicado ao mundo judaico, ao mundo grego, ao mundo hinduísta, nenhum mundo do mundo antigo. Não existia essa forma mentes de pensar, dessa separação. E eu poderia ir mais além. A própria concepção da laicidade, claro que não no sentido da Revolução Francesa, mas no sentido da separação entre o eclesiástico e leigo, é uma introdução cristã. Mas já voltando à questão de que o sujeito fala de São Clemente Romano, né, fazendo umas interpretações porcas, né? Então ele vai ter que dizer que todas as referências a Jerusalém, todas as referências hebraicas da Sagrada Escritura, elas são invenções romanas, o que é uma coisa completamente estapafúrdia.
completamente absurda. É preciso acrescentar ainda que existe uma lógica muito bizarra quando esse pessoal fala de um Jesus Cristo romano, como se os romanos tivessem necessidade de esconder suas origens, se passando por judeus. É como, na cabeça do Antônio Miranda, ele acha que os romanos escreveram os evangelhos com símbolos judaicos, com caracteres judaicos, para enganar, sei lá, a gente aqui em 2022. Ora, se os romanos criaram uma religião, então por que eles não deram os créditos da própria religião que criaram? Por que eles precisariam esconder alguma coisa? Esconder de quem? Os romanos eram os dominadores do mundo naquele tempo. E os judeus eram um povo significante para os romanos. Aliás, para uma parte do império, os judeus poderiam ser vistos até como pessoas estranhas, laboriosas, como sempre foram de fato laboriosos os judeus, mas, ao mesmo tempo, era um povo marginal. E por quê? Eu pergunto, e por que os romanos absorveriam certos aspectos simbólicos de uma religião marginal para forjar uma religião marginal? Não há muita lógica nisso. Como não há muita lógica em esconder o passado romano do cristianismo dentro da lógica do Sr. Antônio Miranda. O que mostra que as implicações que ele coloca são evidentemente fraudulentas. O problema aqui não é você provar se Jesus era romano ou se era judeu. Isso aí é uma coisa tão incontroversa, mas tão incontroversa, que a única coisa que o Antônio Miranda faria era dar trabalho para a gente para provar uma coisa que é óbvia. Ou seja, a de que os evangelhos reproduzem o imaginário judaico, vêm de uma tradição que é judaica, e detalhe, se Jesus Cristo fosse tão romano assim, não chegaria em grego. E grego do Oriente, grego koiné. O grego que se chama koiné, que seria grego comum. Nenhum especialista sério afirmaria isso. Só que o ateísmo não se contenta em negar Deus. É preciso falsificar a história. E isso me parece algo muito desonesto. Porque, na verdade, eles se preocupam tão claramente com a legitimidade da história bíblica, com a legitimidade da história do cristianismo, que eles precisam inventar uma outra história. E qual é a intenção disso? Porque uma coisa sou eu afirmar, olha, eu não acredito na história dos evangelhos, eu não acredito em Jesus Cristo, não acredito em Deus. Tudo bem, está no direito dele de buscar um certo grau de convencimento. Agora, a partir daí, começar a fazer conjecturas mentirosas sobre o cristianismo para negar o cristianismo, isso mostra um estelionato espiritual e intelectual gravíssimo, que tem que ser duramente combatido pelos católicos e até mesmo pelos protestantes. Embora o protestantismo só dá problema. Por quê? Porque eles mesmos criam essas conjecturas. O Antônio Miranda tem conjecturas francamente protestantizadas. Ele parte da visão histórica da Igreja Católica desde uma visão protestante, porque ele não conhece a história da Igreja Católica. Então vamos afirmar que as perseguições do Império Romano, que tudo aquilo que aconteceu, os mártires, é tudo inventado. Porque quem sabe mais história do que 2000 anos de registros históricos, ou então de grandes pesquisadores, é o Antônio Miranda, sensacionalista vulgar, com cara de sufista Gladson. Dá para perceber que é um homem de uma cultura inferior. Pela linguagem pedante. Porque aquilo ali, por exemplo, quem vê citações bíblicas desconexas, quem vê citações ou então de certas fontes de uma forma desconexa, evidentemente que isso pode ser construído através de uma boa lábia e uma boa oratória. Mas uma coisa é você fabricar uma falsificação de conhecimento. Outra coisa é você conferir fontes. Aí quando você confere as fontes originais, não batem. Não há sentido algum dos romanos, enquanto povo, inventarem uma religião do tipo judaica. É mais fácil, sim, que alguns romanos tenham se convertido e tenham justamente aceitado esses novos valores, assimilar esses novos valores. E vejam que até a dinâmica
da forma mentis romana, da forma religiosa, por assim dizer, romana, partia de postulados que nós podemos reconhecer, por exemplo, num sujeito como Juliano Apóstolo. Ou seja, a de que a religiosidade pagã absorvia outros deuses e outras religiões, e dentro desse sentido conjuntural dos deuses, você tinha também formas cívicas de comportamento ou de culto a um determinado deus em particular. Não é que a religião romana fosse tolerante, se é que podemos dizer que havia uma religião romana. Não é que ela fosse tolerante, ela não era tolerante. Ou talvez você tenha gradações de tolerância, digamos assim, daquilo que se tolera e aquilo que não se tolera. O grande conflito, muitas vezes, entre paganismo e cristianismo é que, enquanto o paganismo queria impor vários cultos cívicos ou vários cultos religiosos baseado em uma fragmentação psicológica, talvez das divindades agindo sobre a natureza, etc., nós temos a outra religião do Deus único. Aí, é claro, o pessoal vai dizer que a religião do Deus único era intolerante. Não, não era menos intolerante do que a religião dos vários deuses. Experimenta, por exemplo, você recusar o culto cívico a um deus da sua polis, a um deus do imperador. Você era punido. E essas religiões, muitas vezes, tinham um caráter não somente cívico, como também um caráter de liturgia, de certos ritos. E o grande problema é que essas formas litúrgicas e ritualísticas estavam perdendo força. Chegou um ponto em que as pessoas simplesmente seguiam aquilo por costume, por hábito. É uma crise que acontece até mesmo no próprio cristianismo. Mas, no geral, a gente vê ali uma tentativa fraudulenta de adulterar a história. E isso é muito incômodo. Eu conclamo que nós tenhamos que comprar uma nova briga. Porque, pelo menos, na época que eu enfrentei os ateus, ao menos, esses ateus sabiam dos seus limites e não chegavam a tão alta afronta de falsificar a fé cristã. Um grande abraço.